Pois é, pessoal, a grande mídia está cada vez com mais clareza a respeito de um fato que eu sempre trato aqui no canal quando eu comento declarações do Lula, do Haddad e de outros ministros do governo a respeito de como resolver o problema da alta de preços dos alimentos, que é o grande calcanhar de Aquiles do governo, aquilo que de fato tem feito a popularidade do Lula desabar por completo nos últimos dias, né? E aqui o pessoal da Gazeta do Povo traz essa percepção também de que as propostas apresentadas pelo governo Lula para controlar os preços e resolver o problema, na verdade vão elevar os preços. Pois é assim que acontece quando o Estado age. Ele tenta resolver um problema, supostamente causa uma série de outros problemas que supostamente não foram previstos, mas que são extremamente danosos para a economia e para a população como um todo. Vamos conversar então sobre essa análise aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, eles começam com aquela história de inflação dos alimentos. Eu já expliquei um monte de vezes aqui no canal. Não existe inflação de um item específico. Inflação é o aumento da base monetária, quantidade de dinheiro circulando. Só que esse aumento, essa inflação, tem por consequência mais visível o aumento de preços na economia. Mas isso é generalizado, todos os preços sobem porque a moeda está perdendo valor. Então é por isso que o pessoal mede a inflação, pegando uma cesta de produtos e vendo a variação de preços, tirando uma média ponderada a partir disso. Mas é uma coisa generalizada. Aí o pessoal confunde o sintoma com a doença, ou seja, inflação para essa turma é aumento de preços. Ok, mas só faz sentido tratar dessa forma se for algo generalizado. Não existe, portanto, inflação de um item específico ou de um grupo de itens específicos. Tem questões relacionadas a variações de preços que são sazonais, explicadas por outros fatores que não fatores monetários. É a confusão que o pessoal sempre faz e eu gosto sempre de pontuar isso para não perpetuar o erro da grande mídia. Mas enfim, né? Aumento de preços de itens básicos impacta a população e afasta votos. É simples de entender essa história, né? Então, eles contam aqui casos, né? Por exemplo, lá da época do Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real que estabilizou a economia brasileira, estabilizou os preços e fez com que o cara fosse eleito, né? Porque ele era ministro da Fazenda na época do Plano Real, e fosse reeleito, né? Também, logo na sequência, ficou 8 anos no mandato por causa disso, né? Já a Dilma Rousseff foi derrubada por causa de uma inflação crescente a partir de 2015. 2016 ela rodou de fato, né? Então, a insatisfação com o governo Lula segue crescente porque o preço dos alimentos, principalmente, está muito alto e são vários alimentos básicos, né? Carne, ovos, o preço dos ovos está uma coisa absurda. Falei disso aqui também, o café está disparando absurdamente e tudo mais. Só que as ideias que o governo tem para resolver o problema são as mais absurdas que se possa imaginar, né? O Rui Costa falou o seguinte, o ministro da Casa Civil, que provavelmente o governo vai intervir no mercado para controlar a inflação. Aí o pessoal já lembrou da época do Sarney, dos fiscais do Sarney, como é que é o nome daquela instituição lá? É Sunab, que era o nome do negócio que ficava olhando o tabelamento de preços e tudo mais. Ninguém quer essa desgraça mais no Brasil, pelo amor de Deus. Isso é uma tragédia completa. Aí ficou tão feio o negócio que o governo teve que desmentir isso e falar, não vai ter tabelamento de preços, não vai ter intervenção, nada do tipo, né? Só que ideias que vieram depois mostraram que, na verdade, isso não foi um ponto fora da curva. É mais ou menos assim que o povo do governo Lula pensa, né? O próprio Lula, diga-se de passagem. Então, ele falou aqui, né, que os alimentos sobem de preço porque a demanda está elevada, os empresários gananciosos estão elevando o preço por causa disso aí. E ele falou, não, eu vou conversar com os empresários para baixar o preço dos alimentos, né? A cabeça do sujeito. Só que o fato é o seguinte, né, que você tem um aumento da demanda, né, com uma oferta problemática. Aí que está a relação entre isso. O problema é que a oferta está caindo de produtos por uma série de fatores, né?
Quais fatores? Fatores climáticos. Você teve aqui uma quebra de safra agrícola, você teve uma redução na produção da pecuária, beleza, isso é conhecido, mas você teve um problema também chamado alta do dólar, que eleva a demanda fora do Brasil, faz com que o gringo queira comprar mais produtos brasileiros, porque o real está desvalorizado e agora você pode comprar mais barato as coisas do Brasil. A pecuária está bombando de exportar, tá um crescimento de exportações absurdo e a receita com exportações cresceu mais ainda. Por quê? Porque o gringo consegue pagar um pouco mais caro em reais por um produto sem pesar para ele, porque o real perdeu o valor. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Uma pressão de preços de forma geral, né? Então, inclusive o pessoal da Gazeta do Povo explica aqui que esse mecanismo de aumento de preços é fundamental para corrigir o problema. Se não houver aumento de preços, a demanda vai acabar com toda a oferta disponível de produtos na praça. Tem pouco produto disponível. Então, o alto preço leva a um consumo mais eficiente, mais consciente de produtos. Quem não precisa não consome, deixa para quem precisa e manda um recado também para o produtor, no sentido de que o produtor vai olhar para isso aí e falar: caramba, se eu começar a vender ovos, eu vou ganhar muito dinheiro, porque a margem de lucro está muito elevada, vou começar a vender ovos. Isso aumenta a oferta daquele item específico. Então, você tem, por um lado, uma demanda sendo restrita pela alta de preços e uma oferta crescendo em contrapartida. Você tem um equilíbrio sendo alcançado pelo próprio mercado. É o que a gente sempre diz. Nada resolve melhor os altos preços do que os próprios altos preços. É assim que funciona, mas o governo Lula não consegue pensar nisso, né? Agora, tudo bem, né, que o governo não falou explicitamente que vai congelar preços, mas para quem é bom entendedor, meia palavra basta, né? E aí, o Wellington Dias, né, vem com outro tipo de ideia em outro sentido aí, falando o seguinte, né, que o governo vai elevar o Bolsa Família. Quer elevar o Bolsa Família. Já foi desmentido, mas ele falou. Então tinha alguma conversa de bastidores, sim. E o Lula falou, né, que vai aumentar o crédito, já tá querendo dar consignado ali, chamou os bancos para conversar sobre isso. O que vai acontecer se aumentar o Bolsa Família e se aumentar o crédito? Mais dinheiro circulando na praça, mais, portanto, demanda. E aí o preço vai continuar subindo de tudo. É claro, o grande problema é essa montanha de dinheiro sendo impressa pelo governo e disponibilizada aí via transferência de renda, né, programas assistencialistas, precatórios, porque o governo aumentou a dívida para pagar precatórios. Então, é isso que está acontecendo. Aí vem o governo com esse negócio de consignado, vem o governo com o negócio de aumentar o Bolsa Família, vai agravar ainda mais esse problema, interferindo na economia, despejando mais dinheiro. Aí vem o gênio do Lula também falando o seguinte, né? Que não, vamos aí parar de comer itens, comer alimentos se o preço subir. Realmente é uma coisa completamente absurda de um sujeito que não sabe o que está falando, na verdade. A única coisa que o governo pode fazer para resolver esse problema é parar de atrapalhar a economia, cortar gastos, reduzir o tamanho do Estado, equilibrar o aparato fiscal para parar de elevar a dívida pública e parar de imprimir dinheiro para cobrir isso. A economia vai se ajustar, os preços vão se estabilizar, haverá sazonalidade, mas a sazonalidade é resolvida pela própria alta de preços, o mercado vai se equilibrar finalmente dessa forma, com o governo não intervindo na economia, porque do contrário tudo só tende a piorar. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.